Se uma moeda é lançada 5 vezes, qual a probabilidade de sair cara 3 vezes? Então, nós vamos inicialmente analisar o espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados do nosso experimento. E qual é o nosso experimento? Lançar uma moeda 5 vezes. Então, nós vamos representar pela letra C, cara, e pela letra K, coroa. E vamos analisar todas as possibilidades do nosso do resultado do nosso experimento. Então, uma primeira é nenhuma coroa. Sai cara em todos os lançamentos. No primeiro lançamento sai cara, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. E para essa situação de nenhuma coroa, só tem uma possibilidade, não tem outro jeito. Agora nós vamos analisar os casos em que ocorre uma coroa. Então pode ser no primeiro lançamento, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, pode ser no quarto ou pode ser no quinto. E essas são todas as possibilidades para esse caso de ocorrer uma coroa. Agora vamos analisar para o caso de duas coroas. Esse é um caso um pouco mais elaborado. Então nós vamos fixar uma das coroas em uma posição e variar a outra. Existem muitas estratégias para analisar os casos. Pensando aqui, eu cheguei à conclusão que essa é a estratégia mais simples, menos confusa. Então vamos manter fixa a primeira posição e vamos variar a posição da outra coroa. Então vai ter uma coroa sempre aqui no primeiro lançamento, e nós vamos variar a posição da outra coroa. Então ela pode acontecer no segundo lançamento, lembrando, mantendo fixo aqui o primeiro como coroa. Então a outra coroa pode estar no segundo, pode estar no terceiro, pode estar no quarto ou pode estar no quinto. Então, mantendo fixa uma coroa no primeiro lançamento, nós temos todas essas possibilidades para a segunda coroa nos demais lançamentos. E não tem outra possibilidade. Mantendo fixa uma coroa na primeira posição. Um caso diferente desse, uma situação diferente dessa, é manter agora uma coroa fixa na segunda posição. Não faz sentido analisar a segunda coroa aqui na primeira, porque na primeira posição, uma coroa na primeira posição, nós já analisamos todos os casos. Então, por isso, mantendo uma coroa fixa na segunda posição, nós vamos analisar a segunda coroa nas outras posições, exceto a primeira, que da primeira nós já analisamos todos os casos. Então, a segunda coroa pode estar aqui na terceira posição, ou na quarta, ou na quinta. E não tem outra situação. Depois, usando a mesma ideia, nós vamos agora manter fixa uma coroa na terceira posição. Também não faz sentido considerar a outra coroa que vai mudar de posição, nem na primeira, porque isso nós já vimos todos os casos, nem na segunda, porque nós já vimos também todos os casos. Então, mantendo fixa uma coroa na terceira posição, o que pode acontecer para outra coroa é só ou estar na quarta ou estar na quinta, não tem outra possibilidade. E finalmente, vamos manter fixa uma coroa aqui na quarta posição e não tem outra posição, outra possibilidade a não ser considerar outra coroa na quinta posição. Então, com duas coroas, estas são todas as possibilidades, todos os possíveis resultados. Agora, nós vamos considerar todas as possibilidades com três coroas. Nós poderíamos ir fixando uma coroa e variando as outras duas, e isso ia complicar um pouquinho o raciocínio. E para evitar essa complicação, nós podemos perceber que considerar três coroas é a mesma coisa que considerar duas caras. Porque se eu ter três coroas, são 5 lançamentos, né? Se são três coroas, os outros dois lançamentos vão aparecer caras.
Agora, se eu vou analisar duas caras, eu posso fazer a mesma análise que foi feita aqui para as duas coroas. A mesma ideia. Só que ao invés de pensar nas caras, eu vou pensar nas coroas. Mas dá no mesmo, no fim das contas. Então, usando o mesmo raciocínio, vamos manter fixa a primeira posição como a cara e vou variando a posição da segunda cara. Pode ser na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Aqui são todas as possibilidades para uma coroa no primeiro lançamento. Depois vamos fixar uma coroa, não, uma cara. Depois vamos fixar uma cara no segundo lançamento e vamos variando a segunda cara, que pode ser no terceiro, no quarto ou no quinto, são todas as possibilidades assim. Depois nós fixamos uma cara no terceiro lançamento, aí a outra cara pode estar ou no quarto ou no quinto, e finalmente fixamos no quarto lançamento e não tem outro jeito, a outra cara só pode estar no quinto. E como era de se esperar, a quantidade de possibilidades que aparece aqui é a mesma quantidade do caso anterior, já que o raciocínio é exatamente o mesmo. Todo caso, não custa contar as possibilidades na hora de fazer a análise. Recomendo. Depois nós chegamos em quatro coroas. Se são quatro coroas, é uma cara. Então nós caímos no mesmo raciocínio de apenas uma coroa. Então se é só uma cara, ou ela está no primeiro, ou ela está no segundo, no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, não tem outro jeito. E finalmente, cinco coroas, e aí nesse caso nenhuma cara, só tem uma possibilidade. Então aqui, esse conjunto de possibilidades é o conjunto de todas as possibilidades, de todos os resultados possíveis para o nosso experimento. E este conjunto é o nosso espaço amostral. E para saber quantos elementos nós temos no espaço amostral, é só contar. Vou colocar uma outra cor aqui que vai ficar melhor. Então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então deixa eu marcar aqui. Aqui é um, aqui é 5. Aqui é 10. Vou escrever na frente, vai ficar melhor. Então, para nenhuma coroa tem só um caso. Para uma coroa são cinco casos, cinco possibilidades. Para duas coroas são 10 possibilidades. Para três coroas, como é o mesmo raciocínio, já sabemos que são 10, mas todo caso vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Quatro coroas. Já sabemos que é a mesma quantidade de uma coroa, já que é só uma cara, mas vamos contar: um, dois, três, quatro, cinco. E cinco coroas, só tem um. E agora, somando tudo, são 10 mais 10, 20. Com mais 5, 25. Com mais 5, 30. Com mais um, 31. Com mais um, 32. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral é 32. Este já é um problema em que fica um pouco mais difícil saber quantos elementos tem no espaço amostral se a gente não detalhar todos os casos. Existe um caminho, existe uma outra técnica que nós vamos discutir em um outro momento, em que é possível contar estas possibilidades sem recorrer a essa estratégia que nós utilizamos. Uma forma mais eficiente, vamos assim dizer. Diria até mais inteligente. Mas essa forma aqui é muito boa, então é importante praticar isso aqui. Então, por este motivo, nós vamos permanecer nessa estratégia, até porque nós não sabemos, né, se a professora exige assim, como pelo que foi discutido, ela apresenta dessa forma na aula, então é bem provável que ela exija assim na prova. Então, seja como for, vale a pena aprender isso dessa maneira, bem direitinho. E o nosso evento é sair cara três vezes, que é o mesmo que, né, cara três vezes é o mesmo que duas coroas, que é essa abordagem que nós fizemos aqui nessa coluna.
E a quantidade de possibilidades de aparecerem três caras, ou aparecer cara três vezes, é 10 que nós já contamos aqui. Então, nós sabemos que o número de elementos do nosso evento é 10. De posse dessas informações, nós conseguimos calcular a probabilidade do nosso evento, que é sair cara três vezes, ou o que é o mesmo, coroa duas vezes. E a probabilidade de ocorrer o evento é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Sempre que estiver resolvendo o problema, enquanto escreve essas coisas, é bom pensar o que cada uma dessas coisas representa. Então você escreve aqui, ó, PA. Então você não vai escrever isso pensando PA, você vai pensar a probabilidade de ocorrer o evento A. Isso é o quê? Você não vai pensar, é NA dividido por NU. Não. A melhor forma de aprender para que você aprenda é pensar a probabilidade de ocorrer o evento A é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, este é o raciocínio que nós devemos manter enquanto estamos escrevendo essas coisas, enquanto estamos realizando esses cálculos. Por quê? Porque estes são os conceitos que nos permitem saber resolver o problema. Porque daqui 3 dias ou 5 dias, talvez a gente nem lembre mais o que é NaNu, se a gente ficar só pensando em NaNu. Se ficar repetindo toda hora, PaNaNu, PaNaNu. Daqui 3 dias, 5 dias, a gente até lembra que Pa é igual a Na dividido por Nu. Só que talvez a gente não lembre o que que é esse Pa, o que que é esse Na, o que que é esse Nu. Daí a importância de adotar este procedimento. Enquanto escreve, até fazer novamente. Enquanto escreve, você pensa probabilidade de ocorrer o evento A. Então, enquanto você escreve P com A entre parênteses, você pensa probabilidade de ocorrer o evento A. Se por acaso no primeiro momento não conseguir escrever uma coisa e pensar outra, depois de escrito você pensa probabilidade de ocorrer o evento A. Isso é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, é importante repetir estas informações na sua mente, ou se estiver num lugar, num ambiente em que for possível verbalizar, literalmente falar, fale. Isso ajuda no processo de memorização. O número de elementos do nosso evento é 10 e o número de elementos do espaço amostral é 32. E nós podemos simplificar esta fração por 2. 10 dividido por 2 é 5. E 32 dividido por 2 é 16. Então, a probabilidade de que aconteça cara em 3 dos 5 lançamentos é 5 dividido por 16. E assim está encerrada a solução do nosso problema. Bons estudos, que Deus te abençoe.